Oi, gente, meu nome é Mayara, eu sou aqui do canal Mayara Silvano. Sou escritora de fantasia, romance, fanfics e aí por adiante. E eu criei esse canal com o intuito de falar um pouquinho mais sobre o mundo da escrita, um pouquinho mais sobre literatura, tudo que envolve aí a editoriação, todas essas partes. Então eu vim trazer mais desse mundo e trazer essa comunidade de escritores para mais pessoas que estão agora decidindo escrever, lançar seu livro. E aí vocês vão ver aí também meu Instagram, minhas redes sociais. E se vocês tiverem interesse mais sobre o assunto, podem me seguir, podem mandar dicas. Eu super adoro quando tem essas interações. Então, bora partir pro vídeo, que foi um tema muito interessante e que muita gente entrou em contato comigo para saber um pouquinho mais sobre isso, então bora partir aí pra ação. Se você acompanha minhas redes sociais, eu tinha comentado lá, tinha feito um post recentemente sobre os meus erros na publicação de livro. E foi muito legal fazer esse post porque eu pensei muito sobre ele, eu pensava demais sobre ele. E eu ficava muito naquela de posto ou não posto, posto ou não posto. Eu ficava muito nessa insegurança de postar ou não postar, porque eu não sabia como seria a interação das pessoas em relação a esse post. E até que eu tive a coragem e resolvi lançar. Vou falar sobre esses erros que eu cometi e que muitos outros escritores cometeram e que provavelmente novos escritores vão acabar errando nisso. Porque a gente. O primeiro lançamento é muito naquela ideia de assim, realização de sonho, né? Você, tipo, dedicou o seu tempo, todo um período aí pra escrever a sua história. Você dedicou toda a imaginação, toda a criatividade. E você quer que as pessoas gostem, você quer que as pessoas vejam o seu livro. E você quer vender o seu livro. Existem escritores, eu fui uma delas, que assim, não tava nem preocupada em saber de, tipo assim, quanto eu iria vender, só queria que as pessoas lessem. E assim, isso tudo é um equilíbrio. E publicar um livro é caro, tem gastos. Então você precisa ter um retorno para poder estar batendo nesses gastos que você está tendo para publicar um livro. Eu sempre falo assim para os escritores que quando querem publicar o livro, eu já pergunto para eles, tá, você tem público? E quando eu falo público, eu não estou falando sobre seguidores. Não estou falando de dar uma ideia de ter público. Eu estou falando realmente de você ter um público que vai chegar ali, ver o seu livro, vai se interessar e vai comprar. E quando eu falo sobre isso, abre muitos tópicos, né? Porque assim, eu conheci pessoas que tinham um público no Instagram, tinha bastante, tipo, as pessoas estavam ali, engajavam tal, mas não era um público de chegar ali e comprar um livro. De querer chegar ali e, tipo, o livro que ela escrevia ser o mesmo estilo do público dela. E aí isso abre espaços muito para quem é seu público-alvo. E isso pode ser tema até de um próximo vídeo aí sobre público-alvo, porque é algo muito importante para você saber identificar. Essa é a primeira pergunta: você tem público? Se você não tem público, crie o seu público. E quando eu falo você criar seu público, é criar o seu público de leitores. Você saber, conhecer quem são os seus leitores, quem são as pessoas que se engajam, gostam de ver suas histórias. E uma das formas, que foi a forma em que eu gostei, né, foi a forma que eu quis de conhecer o meu público de leitores, foi escrevendo fanfics pelo Wattpad. Então, por lá eu divulgava, era uma forma gratuita, então os leitores iam também poder ler de forma gratuita. E comecei a divulgar a minha história, tipo, a fanfic, e era uma forma das pessoas saberem como era a minha narrativa, como era a minha forma de construção de personagem, minha forma de diálogo, como era meu jeito de escrever, e com isso eles vão conseguir ter uma ideia de como vai ser a minha narrativa quando eu lançar um livro meu próprio. Então, é muito legal você observar isso. Você ter essa ideia de como vai ser o seu público, de como eles vão se interagir, você se mostrar também, que é um dos pontos também muito importantes,
Se você tá indo publicar seu livro e você não tem intenção nenhuma de, assim, de se mostrar, de vender, de estar ali entre as pessoas, cara, vai ser difícil, vai ser mais complicado. Eu sou muito sincera com isso. Eu gosto muito de trazer essa transparência, porque existem muitas pessoas que falam assim, Você não gosta de aparecer, mas vai dar tudo certo, tal, aquele positivismo que beira uma ilusão. E aqui a gente não trabalha com ilusão, a gente aqui fala realmente a verdade. Se você tem vergonha, se você não gosta de conversar com outras pessoas, não gosta de interagir, vai ser mais complicado, vai demorar mais. E em relação ao público-alvo, a sua construção de público, ela é muito importante. Saber qual é o seu gênero de livro que você gosta de escrever. Eu gosto de escrever terror, mas seu público é um público de livros de romance. Vai ser complicado as pessoas comprarem o seu livro. Mesmo que você tenha um público que goste das suas conversas, nas suas redes sociais ou qualquer lugar que seja, ela pode até comprar por uma consideração, mas você não sabe se vai ler. Então aí fica aquela ideia, porque se a pessoa compra por consideração, ela vai comprar o seu primeiro livro, ela não vai comprar a sua história. Então tem essa diferença. Outro ponto é sobre os gastos. Eu gastei demais, eu gastei sem saber assim qual era a ideia que eu queria em relação a esse gasto. Eu achava que assim, para você encontrar uma influência, para você ir atrás de uma influência que fosse falar sobre o seu livro, era questão de seguidor. E cara, não se engana. Se fosse questão de seguidor, ia ser muito mais fácil. Mas não é. E muitas pessoas nesse ramo assim de bookstand, booktalk, tem muita gente que a gente tem uma ideia, a gente pensa que essas pessoas são simpáticas porque a gente acompanha o conteúdo. E na prática, quando você vai conversar com essas pessoas, é completamente diferente de eu ter conversado com influencers que diziam nas redes sociais incentivar autores nacionais, sendo que quando eu entrei em contato, meio que tipo, tava cagando pra mim, né? E pra qualquer pessoa, e que assim, eu conversei com alguns escritores, eu tinha muito essa intenção de conversar com outros escritores para poder pegar dicas de quais influências eles indicavam, e assim, pessoas que também chegavam e falavam para mim, as pessoas que entravam em contato e eram meio que, tipo, ignorados ou tratados com desdém. Então, eu acho que criar uma comunidade de escritores que conversam entre si, que divulgam entre si as suas histórias, não só suas histórias que escrevem, mas as suas vivências de histórias, é muito importante, porque vai conseguindo ali construir uma base. E às vezes, muitas dessas pessoas, elas não vão conseguir chegar ali e dizer quem é a pessoa, porque a pessoa tem um público enorme. Mas, né? Então, mas assim, também teve pessoas que eu achei que foram muito incríveis, tipo, foram muito fofos. Eu tenho uma pessoa em específico que, assim, eu criei uma amizade demais com ela no tempo. Ela divulgou muito meu livro, ela me dava ideias. E todo o entendimento, ela entendia como conversar com os escritores nacionais. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu conto em dedos as pessoas que, tipo, eu paguei pra poder fazer uma publi e que deu resultado. E outra coisa importante é você ter parcerias. Parceiros de Instagrams pequenos de livros, quanto mais parceiros assim você tem para eles lerem, é ótimo, porque eles vão dar mais visibilidade, mais pessoas estão lendo, então mais pessoas vão estar falando. Então, você dá visibilidade para esses Instagrams menores, para poder incentivar, é incrível, é maravilhoso. Então, assim, investe neles, porque eles são muito bons. E, assim, quando eu falo sobre isso, é você abrir inscrição para leitores, para Instagrams de livros, fazer parceria com você. Cara, isso vale a pena. Eles realmente se inscrevem porque eles gostam desse engajamento. E, assim, tem muita gente nesse meio que incentiva autores nacionais. Então, vale muito a pena. Você quer publicar um livro físico. Existem formas de você publicar um livro físico que é mais barato. Isso eu confesso.
Mas quando a gente fala sobre editoras, aí o assunto é outro. Existem editoras ótimas. Eu tive a sorte de, pelo menos assim, esse erro eu não cometi em relação a escolher uma editora, que eu publiquei Raio das Sombras pela Flive. Sendo que o que acontece, eu publiquei, mas eu não, como eu falei, eu não tinha um público, eu tinha pessoas que gostavam de mim e que compraram por incentivo. Porém, quando a gente vai lançar o segundo livro, essas pessoas não vão chegar ali para um incentivo também para o segundo livro. Elas geralmente vão no primeiro livro. E é como eu falei, essas pessoas elas não compram sua história. Elas compram o seu livro e vai ficar lá guardado e a pessoa não vai ler, só vai comprar. Então, esses números de vendas, quando a gente fala sobre isso, vai mais além. Só ter números não quer dizer nada. A pergunta é: quantos leitores você tem? Quantas pessoas leram o seu livro, falaram do seu livro? E quando eu falo assim de falar do seu livro, da mesma forma que, fulano falou super bem e ciclano falou super mal. É saber identificar o porquê que fulano falou mal. Porque, por exemplo, teve vários livros que eu li e eu não gostei, mas não porque a autora não escrevia bem, mas porque eu não gostei de um certo personagem e por ela escrever tão bem, eu não gostei do livro por causa desse personagem. Então, tem todo esse critério. Mas aí é assunto para outro tópico. Sobre os gastos em si, eu gastei bastante com os livros físicos, tipo de gráfica. Eu não entendia nada de gráfica, então, assim, eu aceitei o que tinha que ser aceito. Eu confesso que eu não entendia muito sobre essa parte de demanda e fazer divulgação de pré-venda com um livro que eu não tenho público, eu não sou famosa. Então, como fazer uma pré-venda com algo que eu nem tenho em mãos? Isso daí é um desafio enorme. A gente tenta, a gente vai conversando com outros escritores, a gente vai fazendo várias coisas, sendo que, gente, só brinde, só fan arts ou cenas 18 mais não vendem o seu livro. É triste, mas é verdade. E assim, fan arts, essas coisas, brindes em si, não vendem. Então, a gente não quer isso. A gente quer criar um público que leia, que seja fiel ali à sua obra, que lembre do seu personagem, que gere um sentimento ao seu personagem. Então, se você não souber planejar, você vai gastar demais e não vai ter resultado. Então, eu sempre falo assim, de você observar a sua estratégia de venda, observar como você vai fazer isso, como você vai vender a sua história. Eu confesso que é interessante você estudar um pouco aí sobre marketing, de como fazer esse marketing com o livro. Uma pré-venda, você estudar o pré de tudo, você já começar a criar ali uma certa conversa com a sua comunidade, uma certa conversa com as pessoas que vão ler. Você observar direitinho quem você vai pagar para ler o seu livro. E você observar se é melhor você pagar alguém para ler ou você fazer algum evento. Você pode fazer isso, você pode fazer um evento para pessoas lerem o seu livro, por exemplo. Vamos dizer, você pode abrir um grupo de leitura e você investir o dinheiro que você iria investir para uma influência, você investir para uma quantidade de pessoas que vão receber tais brindes para ler, fazer todo esse feedback, ter alguma cena, gravar essa cena em si. O que vem é o storytelling, que é um assunto também interessante. Você joga a cena lá e pá, pronto, a pessoa recebeu a cena. É mais uma cena. Ela vai ficar lá salva no meio de vários outros vídeos e a pessoa vai esquecer. Mas você tem que fazer o quê? Se essa cena ela se repete várias vezes com várias outras pessoas, que aí volta lá nos parceiros que eu comentei dos Instagrams pequenos, muita gente falando, muita gente dizendo que gosta, muita gente postando fan arts, isso gera um engajamento. A pessoa é toda hora lembrada. Então, esse investimento vale a pena. É bom.
Então, você pode investir nisso. Então, assim, é bom você estruturar isso, você estruturar todo esse investimento, toda essa ideia e saber aonde você vai depositar tais dinheiros e qual o seu retorno que você precisa ter para que você possa investir mais e também ter o seu dinheiro, né, o seu lucro. Então acaba que você, quando você é escritor, você meio que abre uma empresa e os seus produtos são suas obras. E você tem que estudar isso. Eu sei que é chato, não tem o que fazer. Mas em tudo na vida a gente tem a parte de ser adulto e a parte que a gente gosta de se divertir, que a gente faz porque gosta. Mas se você se manter ignorante sobre assuntos importantes, você vai ser ludibriado, você vai gastar e não vai ter resultado. E não é isso que você quer, e não é isso que eu quero que isso aconteça com você. Então, esse foi, assim, um vídeo bem introdutório, assim, com temas do que eu quis trazer. E com certeza ele já tá um pouquinho longo e espero poder trazer mais desses vídeos com temas mais específicos e que eu possa falar mais abrangente sobre esses pontos e trazer algumas dicas para vocês. E se você teve algum ponto assim que você acha super importante de compartilhar com as pessoas, se você tem algum tema também que gostaria de ver aqui no perfil, pode mandar no meu Instagram ou aqui no YouTube mesmo. Vou estar vendo todas as notificações. E se você gosta também de escrita criativa, quer saber mais sobre isso, a gente está com um curso do Clube de Escritores da Taylor Swift, que é o nosso Clube Swift Write, que é focado aí nesse primeiro curso. A gente está fazendo aulas sobre o álbum Evermore, a criação de personagens, arcos narrativos, todos aí para os fãs de Taylor Swift. E se você gosta também de falar sobre escrita, quer conversar com outros escritores, a gente também tem a comunidade do Departamento de Rascunhos, que eu confesso que eu amo lá. Tem muitos escritores que vão compartilhando suas ideias, vão compartilhando suas histórias, então vale super a pena. E que, vez ou outra, a gente tem alguns encontros online, onde a gente conversa sobre essa parte de escrita. Eu tento sempre levar exercícios, levar ideias para eles poderem estar escrevendo. E de vez em quando aparece aqui algumas aulas de escrita criativa gratuita. Então, se você é interessado nesse assunto, gosta de livros, quer ser um escritor, então pode seguir, pode se inscrever, que você vai encontrar muito conteúdo aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijos.